Bem, pessoal, vamos aqui para uma correção da última atividade de física, tá certo? Que era sobre campo elétrico. Na primeira questão, ele informava que o valor do campo elétrico, para você calcular ele, sabendo que a força que atuava nessa região era de 8 newtons e tinha uma carga de 2 coulombs situada nesse ponto. Então, vimos na aula passada que meu campo elétrico é a força dividido pela carga, essa carga móvel. Então, meu campo elétrico vai ser 8 dividido por 2, chegando no campo elétrico de 4 newton. Segunda questão. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, essa carga fixa, a carga móvel, que tem um valor de 2 vezes 10 elevado a menos 5, fica submetida a uma força de 4 vezes 10 a menos 2. Determine o valor desse campo elétrico. Então, vamos utilizar essa mesma equação. Meu campo elétrico será 4 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 4 vezes 10 a menos 2, chegando a um campo elétrico de 1 vezes 10 elevado a menos 3 Newton por Coulomb. Terceira questão. Um corpo eletrizado Q fixo produz no ponto P um campo elétrico de intensidade de 2 vezes 10 elevado a 5 Newton Coulomb. Calcula a intensidade da força produzida quando essa minha carga móvel ela for de 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, utilizando a mesma equação, eu tenho agora meu campo elétrico que corresponde a 2 vezes 10 elevado a 5 positivo. E tenho minha carga móvel que corresponde a 4 vezes 10 a menos 6. Minha força, então, encontrada foi de 8 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Quando eu cruzo aqui, faço meio pelos extremos, eu chego na minha resposta. Quarta questão. Em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico tem intensidade de 3,6 vezes 10 elevado a 3. Sabendo que uma carga putiforme, ou seja, uma carga móvel, ela tem uma intensidade de 1 vezes 10 elevado a menos 5, calcule a intensidade dessa força que atua nesse campo elétrico. Então, eu tenho meu campo elétrico, 3,6 vezes 10 a menos 3, tenho minha carga, 1 vezes 10 elevado a menos 5, chegarei aqui na minha resposta, onde eu terei uma força nessa região que corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. Quinta questão. Uma carga elétrica putiforme que tem um valor de 4 microcoulomb e é colocada em um ponto do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de 1,2 Newton. O campo elétrico nesse ponto tem intensidade de quanto? Então, preste atenção, esse 4 microcoulomb, eu não posso utilizar essa notação científica, eu sempre tenho que utilizar minha carga em coulomb. Esse 4 microcoulomb corresponde a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? Minha força elétrica aqui nessa questão, ele dá aqui a 1,2. Então, meu campo elétrico vai ser 1,2 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Eu chego numa resposta de 0,3 vezes 10 elevado a 6, ou então, em notação científica, 3 vezes 10 elevado a 5 Newton Coulomb. Sexta questão. Uma carga elétrica putiforme Q fixa, que no caso vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 10, gera no vácuo um campo elétrico. Determine a intensidade desse campo elétrico a uma distância de 3 milímetros. Adote que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, para eu calcular nessa situação onde ele lhe dá a carga fixa e não a móvel e também lhe dá uma distância, eu vou utilizar essa equação aqui. Meu campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes a carga fixa dividido pela distância ao quadrado. Lembre que essa distância tem que estar em metros, então esse milímetros aqui, para eu transformar para metros, ou divido por 1000 ou multiplico por 10 elevado a menos 3. Eu preferi multiplicar ele por 10 elevado a menos 3, já que a gente está trabalhando com notação científica. Então, meu campo elétrico vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, que é a minha constante eletrostática, vezes a minha carga fixa dividido pela distância ao quadrado. Chegar aqui no campo elétrico de 9 vezes 3, 27, 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 10, 10 elevado a menos 1, dividido por 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 elevado a menos 6. Então, meu campo elétrico vai ser de aproximadamente aqui 3 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Sétima questão. A que distância D
de uma carga pontiforme fixa, que no caso é esse aqui maiúsculo, que tem um valor de menos 4 pc. Esse pc picocoulomb, ele corresponde a 10 elevado a menos 12, tá certo? Onde a gente trabalhar aquela tabelinha de prefixo em sala de aula. No vácuo, onde o campo elétrico tem uma intensidade de 9 vezes 10 elevado a menos 1. Então vamos aqui para a questão. Vou utilizar essa fórmula novamente, devido a eu ter a presença da minha carga fixa. Devido a ter aqui a presença da minha carga fixa, Q maiúsculo, e também ter a distância, que é o que ele está pedindo para calcular, tá certo? Então, meu campo elétrico, 9 vezes 10 elevado a menos 1, é igual a minha constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, passando esse termo aqui que está no denominador para o numerador e esse vindo aqui para baixo, eu tenho que 9 vezes 4, 36 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 1. Perceba que eu retirei esse sinal da minha equação. Por quê? Porque não existe distância negativa. O sinal nas cargas só vai indicar se vai existir atração ou repulsão entre essas cargas, tá certo? Então, minha distância vai ficar aqui resolvendo esse procedimento. 36 dividido por 9, 4. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1, 10 a menos 2. Ao fazer a raiz quadrada, eu tenho que minha distância corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 1 metro, ou então 0,2 metros. Oitava questão. A figura ao lado representa o campo elétrico de 3 cargas, Q1, Q2 e Q3. Quais os sinais das cargas? Vimos em linhas de força que as cargas positivas são onde nascem as linhas de força e as cargas negativas são onde morrem as linhas de força. Percebemos que na carga 1 e na carga 2 é onde estão saindo essas linhas de força. Então, tanto essa carga 1 quanto essa carga 2, elas serão positivas. Já nessa carga 3, percebemos as setinhas chegando. Então, vai ser onde morrem as linhas de força. Então, essa carga 3 ela vai ser negativa. Nona e última questão, um professor apresenta a figura ao lado aos seus alunos e pedem que eles digam o que ela representa. Aí Andrea diz que a figura pode representar linhas de campo elétrico de duas cargas elétricas idênticas. Se ela representar duas cargas idênticas, então vai ter uma repulsão entre elas. Nessa figura aqui a gente percebe que as linhas de força estão saindo de um canto, seja dessa direção para essa, seja dessa para essa outra. Então não podem ser iguais essas cargas. Uma delas tem que ser positiva e outra tem que ser negativa. Então essa afirmação de Andrea ela está errada, é falsa. Beatriz ela diz que a figura pode representar as linhas de força de um campo elétrico de duas cargas elétricas de sinais contrários. Exatamente. Vamos aqui tentar analisar. Vamos colocar aqui se essa primeira carga aqui ela fosse positiva e essa segunda negativa. Então as linhas de forças iam nascer nessa carga positiva e iam morrer nas cargas negativas. O contrário também seria válido. Se essa daqui fosse positiva e essa negativa, as linhas de força iam nascer nessa região e ia para essa outra. Então, a estudante que fez o comentário correto foi exatamente a estudante Beatriz. Seria a minha alternativa B, certo? Então, valeu, abraço e está em outra lista de exercício.